Fala, trader, beleza? Vamos fazer aqui a nossa leitura do pregão de hoje e identificar aqui onde que aconteceram as melhores oportunidades, tá bom? Aqui dentro do contexto semanal, ontem nós tivemos o pregão fazendo aqui a reversão dentro da estrutura do semanal e depois ele fez o movimento aqui de alta, correto? Nós tivemos esse contexto aqui no semanal de ontem. E o preço ele ficou negociando aqui acima da VWAP, nessa região aqui. Então, hoje, qual era o cenário provável que eu estava aguardando? Era que o preço pudesse fazer ou esse movimento aqui, simplesmente de abrir testando aqui a VWAP, buscar aqui em cima, ou o preço fazer o movimento de testar aqui essa POC e depois vir buscar essa região aqui de cima. Esse era o cenário que eu estava acreditando. Até mesmo por conta de que eu tenho aqui um espelhamento de um ponto onde é provável que o preço possa buscar. Só que hoje nós tivemos uma particularidade no pregão, que é o penúltimo dia, na verdade, o último dia de negociação desse ativo do mini índice. Então é normal que a gente tenha hoje um pregão um pouco mais volátil por conta de rolagem de contrato. Então, tendo esse evento acontecendo, a gente sabe que amanhã vai abrir o mercado com um novo contrato, um novo ativo, e é bem comum na abertura de um contrato novo, no rolamento do contrato, ele abrir com uma diferença bem grande do preço, geralmente faz um gap, e pode ser que aconteça de que ele venha buscar essas regiões aqui de cima em gap na abertura do contrato vigente, beleza? Porém, dentro desse contexto, eu estava acreditando numa possível alta hoje nesse cenário. E aí, dentro do pregão da área de valor diária, eu estava monitorando essas regiões aqui, que eu marquei aqui com essas faixas brancas, que são regiões, se você observar, nós temos aqui confluências de níveis operacionais. Eu tenho aqui nessa faixa de cima, eu tenho duas VH e uma POC. Então, acaba tendo aqui um nível bem forte. E aqui, basicamente, é a metade desse movimento aqui, a amplitude desse movimento é 50% desse movimento aqui. Então, seria bem natural o preço fazer essa correção. Daí, nós temos essa região aqui de baixo e nós temos confluência de uma VAL e 3 POC. Também se torna uma região bem forte aqui de atuação do volume. E o que o preço faz hoje? Ele abre aqui, ó, já saindo dessa região e ele rompe aqui. Quando ele rompe, eu começo a ficar monitorando uma possível continuidade do movimento, fazendo pullback aqui para buscar a região lá de cima que eu tinha monitorado, eu tinha feito a marcação lá do semanal. Então, eu fiquei atento a esse ponto aqui para pegar essa operação de continuidade. Então, foi uma operação do dia, essa operação de continuidade aqui. Só que quando o preço chega aqui em cima, ele sofre uma rejeição e ele não consegue romper para ir lá em cima buscar a região de cima. Então, ele sofre um desequilíbrio grande e ele volta de novo para o ponto onde ele já tinha testado na abertura. Quando ele faz esse rompimento, volta para dentro da área de valor, eu já fico buscando aqui ponto de pegar aqui aquele pullback
do teste da reversão aqui da área de valor. Só que quando ele veio fazer esse teste, ele veio muito rápido. Ele veio com bastante desequilíbrio aqui. Então aqui, quem pegou o teste aqui, nesse ponto, foi estopado. Por conta de que ele tocou e foi reto. E ele foi testar a região de mais de cima. Então aqui deu operação de novo. Quando ele vem testar essa região mais acima aqui, onde tem essa concentração de volume aqui, ó. E aí, se eu pegar aqui e plotar o volume profile do ponto onde teve o desequilíbrio desse movimento até o final do pregão, nessa região que nós temos aqui uma concentração de volume bem interessante. E pelo fato de o preço estar trabalhando abaixo, se tornou uma região de resistência importante. Então, aqui, nesse ponto aqui, que era pegando aqui o pullback da reversão desse movimento, seria pegar aqui essa operação que acabou virando aqui nesse ponto. Então, vou mostrar esse ponto aqui, esse outro ponto, e aqui esse toque na região aqui da concentração desses níveis operacionais. Ok? Basicamente, eu estava mais atento a essa operação de compra e essa outra de compra. Estava com viés de compra hoje por conta do contexto. Então, essa daqui não estava muito confiante de pegar essa operação. Ok? Dentro do fluxo de ordem, aquele ponto lá que o preço ativa a continuidade do movimento, olha como que o preço chega aqui, ó. Ele já subiu, deixando aqui um desequilíbrio. E se eu pegar e olhar aqui para trás, eu tenho aqui um volume bem forte. E essa marcação que eu fez aqui de duas linhas azuis é justamente essa região aqui dessa marcação dos níveis operacionais. Aí eu tenho bastante volume de compra a partir desses níveis operacionais. Observa aqui, ó, destacado o volume de compra. E aqui eu tenho um volume de compra bem destacado. Então, aqui se eu pegar esse volume e lançar ele para frente, confluiu aqui o ponto onde o mercado veio fazer a correção e ativar aquele princípio da continuidade. Quando o preço chega aqui, eu observo que ele vem fazendo uma diminuição da oferta. Observa que ele faz um excesso aqui, depois diminui a oferta, aumenta a demanda, e ao quebrar essa liquidez saindo dessa zona de preço, aí ele quebra a liquidez, aqui deu uma operação, um stop ligeiramente abaixo dessa região aqui, e aí ele foi buscar aqueles níveis lá de cima, só que quando ele chega em cima ele rejeita. Observa a diminuição do fluxo comprador e aumenta o fluxo vendedor aqui. Quando ele faz esse movimento para cima e ele volta, observa que aqui eu tenho dois pontos onde a oferta se negou a vender abaixo e depois o preço passou direto aqui, quebrou a liquidez desses dois pontos. Então aqui, se fosse para vender nesse ponto, seria aqui, que é justamente esse ponto aqui, ó. Quando o preço ele volta, rompendo aqui para romper a região da continuidade. Então aqui seria um ponto para vender. Ah, não vendeu aqui, depois que ele faz esse excesso, faz esse outro excesso e quebra a liquidez para baixo, ele mostra que não tem mais demanda para cima. Então seria um outro ponto aqui para entrar. Dois pontos para entrar vendido, seria aqui e aqui. Porém, como estava com viés mais de compra, eu acabei não atentando para esse ponto aqui hoje. Mas foi alguns pontos que deu para vender. E aí, vindo aqui para baixo, eu tenho essa marcação aqui dessa região, dessas duas linhas azuis, que é essa região aqui que eu marquei aqui atrás, ó, da concentração dos níveis operacionais. Então, aqui já dá para confluir bastante, porque eu tenho aqui VWAP, eu tenho dois fechamentos de VWAP, eu tenho
duas VH, eu tenho uma POC e eu também tenho aqui a retração de 50% do movimento. Então, tem várias confluências. Eu tenho a POC do semanal, eu tenho a VAL da semana atual. Então, bastante confluências aqui. Aí aqui foi a operação com maior confluência. E aí aqui eu vejo que ponto aonde a demanda começa a fazer a virada de interesse comprador nesse nível. Quando ele volta fazendo esse teste, olha só, a diminuição da oferta, a demanda entra de novo aqui e observa que agora, a partir daqui, tem mais demanda do que oferta. Quando ele quebra a liquidez desses volumes vendedores, aqui quebrando a liquidez saindo dessa região, então já dá para comprar um stop ligeiramente aqui abaixo dessa região. E aí isso faz esse movimento de alta. Ele volta depois para fazer um pullback, ó, e agora eu tenho aqui essa concentração de volume e o preço ele para nessa região e observa que a oferta se nega a vender mais barato. E é por conta disso aqui, quando entra esse volume de compra e ao quebrar essa liquidez aqui para cima desses testes todos aqui, ou o ponto para entrar, ou aqui na quebra de liquidez desse último excesso de venda que sai, ou quando ele joga a liquidez para cima, aqui, entrar aqui com o stop ligeiramente aqui abaixo, buscando aqui o alvo lá em cima. Eu confesso que nesse movimento aqui para cima, eu esperava o preço fazer isso aqui. Por conta que esse espelhamento aqui de ontem, ele estava confluindo com essa região aqui de cima. Porém, aqui, né, galera, nem sempre o mercado faz o que a gente espera. Então, tem que ficar atento, tem que fazer gerenciamento, tem que ficar esperto. E por isso que é importante fazer a leitura do volume. Então, a partir do momento que ele faz esse excesso de oferta aqui, ele tenta travar o preço nessa região. E ao subir, ó, ele começa a fazer excesso de compra e não consegue dar continuidade. E ele trava aqui nessa região aqui. Observa aqui. Eu tenho uma trava aqui, ó. A venda não quer vender mais barato, mas a compra se nega a comprar mais caro. Então aqui eu começo a ter uma briga nesse ponto. Aí o preço cai mais um pouco, tem um volume aqui de compra, mas ele não dá continuidade. Quando ele perde essa concentração aqui, então não tem mais demanda nessa região. Então é natural eles voltarem. Quando o preço começa a perder, quebrar essa liquidez aqui, começa a virar um ponto interessante para vender. Então eu posso vender ou quando ele quebra essa liquidez que ele volta para fazer o teste, posso vender aqui nesse ponto, um stop ligeiramente aqui acima, para pegar o movimento de queda. Por conta que ele já está dando sinal de que perdeu o interesse comprador aqui no topo. Quando acontece isso, geralmente a compra se nega a pagar, eles vão buscar regiões mais baratas. E aí depois o preço volta de novo naquela região, que é a região aqui da concentração dos níveis operacionais. Quando ele chega aqui, a oferta se nega a vender mais barato. E observa aqui foi o último ponto onde a oferta vendeu com excesso e saiu com ausência. E ao fazer esse movimento aqui, ele já quebra a liquidez e mostra que não tem interesse da venda para baixo. Só que ele volta para fazer mais um teste e observa que a venda chega e sai. Vem de novo, chega e sai. Então aqui nesse ponto, se eu tiver vendido aqui com stop ligeiramente aqui abaixo, é só esperar o que acontece. Se não vendeu até o momento, o ponto para entrar é ou no rompimento, na quebra dessa liquidez aqui, desses volumes, que seria aqui, com stop ligeiramente aqui abaixo, ou quando ele volta para fazer o pullback aqui embaixo. Aí compra nesse ponto. Só que o preço, ele foi subindo, mas ele foi subindo assim, ó, zigue-zague. Subia, voltava tudo. Então ele foi
bem, bem brigado nessa região. Beleza? Então, basicamente, hoje, galera, operações bem confluentes com os níveis operacionais foram essas duas compras, essa continuidade aqui que depois reverteu, e aqui esse ponto que tinha a continuidade com relação a essa área de valor aqui, essas POCs aqui. Essas duas BH e essa POC. Beleza? Então, isso aí. O importante nesse contexto, dentro da interação do preço com as áreas de valor, é a gente entender os níveis com maior probabilidade de o preço fazer uma reversão, mudar de direção. E quando a gente tem essas regiões marcadas e a gente tem a ferramenta para fazer a leitura do fluxo de ordem, a gente consegue ter ali a leitura de como que o volume está sendo distribuído por cada nível de preço, como está sendo o equilíbrio, o desequilíbrio dentro dos negócios que estão sendo executados. E aí a gente acaba aumentando a probabilidade de entrar numa posição vencedora e também, quando dá certo, a gente tem uma simetria muito boa, que compensa aquelas operações que a gente acaba entrando com prejuízo ou acaba tomando loss. Então, o objetivo aqui é te trazer a compreensão desses princípios, te trazer aqui a visão de onde você pode estar olhando os possíveis toques do preço e as possíveis regiões onde você tem ali a mudança da direção do preço, para que então você possa estar se preparando para saber o que fazer, onde, como e quando você atuar ali para abrir as suas operações no mercado. Então é isso. Bons estudos. Desejo aí sucesso na tua carreira, tá bom? Tamo junto e até mais.